Depois de pagar um hambúrguer para um homem idoso, o gerente do McDonald's o demite. Mas, 2 horas depois, todos ficaram surpresos com o que aconteceu. O sol da manhã mal começava a se levantar no horizonte quando Arthur Soares, como em todos os dias, acordou cansado. A luz fraca da madrugada iluminava o pequeno apartamento onde ele morava com seu filho Francisco e sua mãe Márcia. Cada manhã era uma batalha. Acordar antes do despertador, preparar o café da manhã de Francisco e garantir que sua mãe, enfraquecida pelo tratamento de câncer, estivesse confortável antes de sair para o trabalho. O cansaço acumulado e as preocupações constantes eram como uma sombra que nunca o deixava. Naquele dia, ao olhar para o rosto ainda adormecido de Francisco, Arthur se sentiu inundado por uma onda de emoções. O menino, com apenas 7 anos, era a luz de sua vida, a única razão pela qual ele conseguia continuar. Desde que Luísa, sua esposa, havia falecido durante o parto, o peso de criar Francisco sozinho e cuidar da saúde de sua mãe recaía completamente sobre ele. As contas mágicas, o aluguel e as despesas do dia a dia eram como montanhas que ele nunca conseguia escalar, mas Arthur nunca reclamava. Ele precisava ser forte por aqueles que amava. Com um suspiro pesado, Arthur vestiu seu uniforme desgastado do McDonald's e deu um beijo na testa de Francisco antes de sair. As ruas ainda estavam tranquilas, e o caminho até o trabalho era o momento em que ele permitia que seus pensamentos vagassem, mesmo que por poucos minutos. Ele pensava em como sua vida poderia ser diferente, em como teria sido se Luísa ainda estivesse viva, mas logo esses pensamentos eram substituídos pela dura realidade. Ele não tinha tempo para sonhar. No trabalho, o ambiente era o de sempre, agitado, com pedidos entrando sem parar, clientes impacientes e uma equipe que, na maior parte do tempo, mal trocava palavras além das necessárias para manter o restaurante funcionando. Raissa, sua colega de trabalho, era uma presença constante, mas fria. Ela raramente mostrava simpatia ou envolvimento, preferindo seguir as regras rigidamente, algo que Arthur não criticava, mas também não admirava. Ele sabia que cada um tinha seus próprios problemas, e o dele não era diferente. A manhã se arrastava, até que por volta do meio-dia, um cliente idoso entrou no restaurante. Arthur o observou de longe, com passos lentos e o olhar cansado. O senhor examinou o cardápio com atenção, contou cuidadosamente as moedas que tinha em mãos, mas logo ficou claro que não havia dinheiro suficiente para pagar a refeição que desejava. Ele se aproximou do balcão com um sorriso tímido, tentando esconder o embaraço. Arthur o reconheceu. O homem já tinha vindo antes, sempre de maneira discreta, com pouco dinheiro, mas sempre educado e agradecido. Com licença, moço, acho que... Vou levar só um café hoje. Não trouxe o suficiente, disse o idoso, sem conseguir disfarçar o constrangimento. Arthur olhou para as moedas espalhadas no balcão. Ele sabia que a política da empresa era rígida quanto ao pagamento, mas algo dentro dele o impedia de simplesmente ignorar a situação. Com um olhar rápido ao redor para garantir que ninguém estava observando, Arthur pegou discretamente uma nota de seu bolso e colocou junto ao dinheiro do cliente. Hoje é por minha conta, sussurrou ele, oferecendo um sorriso. Pode escolher o que quiser do cardápio. O idoso hesitou por um momento, claramente tocado pelo gesto. Seus olhos se encheram de gratidão, e ele aceitou a ajuda quase sem palavras. Arthur sentiu uma pontada de satisfação por ter feito a coisa certa, mesmo sabendo que poderia ter problemas se alguém descobrisse. Ele sabia como era difícil lutar todos os dias, e ver alguém naquele estado o lembrava de sua própria vida. Infelizmente, Raissa tinha observado tudo. Ela, sempre atenta às regras, não via aquilo como um ato de bondade, mas sim como uma violação da política da empresa.
Sem hesitar, ela foi diretamente ao gerente, Cláudio, e relatou o ocorrido. A empresa tinha regras claras e qualquer tipo de concessão que envolvesse dinheiro do próprio funcionário ou violação das diretrizes não era tolerada. Cláudio chamou Arthur ao escritório no final do turno. Arthur, recebi uma reclamação. Raissa disse que você pagou pela refeição de um cliente. Isso é verdade? A voz de Cláudio era firme, mas havia uma ponta de desapontamento. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele sabia que aquilo não seria perdoado. Tentou explicar seu ponto de vista, que era um simples ato de compaixão, mas as palavras de Cláudio foram definitivas. Eu entendo que você tentou ajudar Arthur, mas temos regras. Infelizmente, terei que dispensá-lo. É política da empresa. A notícia caiu como uma pedra. Arthur saiu do escritório em silêncio, com o peito apertado. Ele havia perdido o emprego. Pensava em como contaria isso para sua mãe e para Francisco. As contas já estavam se acumulando e agora, sem emprego, ele não sabia como iria sustentar sua família. Enquanto caminhava em direção à saída do restaurante, a bondade que ele havia demonstrado ao idoso parecia não ter trazido nada além de mais um peso para carregar. Arthur, agora desempregado, sentia a exaustão e a pressão de suas responsabilidades crescerem ainda mais, sem saber que aquele simples ato de generosidade mudaria o curso de sua vida de uma forma que ele jamais imaginaria. A demissão de Arthur pesava como uma rocha em seus ombros. A caminhada de volta para casa, naquela tarde fria e nublada, foi mais longa do que nunca. Cada passo parecia arrastar uma tonelada de incerteza, enquanto sua mente girava incessantemente em torno da pergunta: e agora? Ele não sabia como enfrentaria as contas que se acumulavam, o tratamento de Márcia, sua mãe, e os pequenos, mas importantes, cuidados diários com Francisco. A sensação de fracasso apertava seu peito, tornando cada respiração um esforço. Quando chegou ao pequeno apartamento, forçou um sorriso para Francisco, que correu para recebê-lo com um abraço caloroso. O menino, alheio aos problemas adultos que seu pai enfrentava, era sua fonte de força e esperança. Mas naquela noite, enquanto Francisco adormecia, Arthur se deixou ser tomado pelo desespero. Sentado no sofá da sala, ele encarou o teto, pensando nas incontáveis contas ainda por pagar, no custo dos remédios de sua mãe e agora no peso de estar desempregado. Não posso deixar isso me derrotar, murmurou para si mesmo. Ele sabia que precisava ser forte por Francisco e por Márcia, mas a sensação de impotência parecia insuperável. Nos dias seguintes, Arthur tentou manter a rotina, levava Francisco à escola e cuidava de sua mãe, enquanto procurava por novas oportunidades de trabalho, algo que parecia cada vez mais difícil de encontrar. As noites eram passadas em silêncio entre os sussurros de preocupação que ele compartilhava consigo mesmo e a sensação crescente de fracasso que o consumia. Márcia percebia o abatimento do filho, mas Arthur se esforçava para não sobrecarregá-la mais do que já estava. Ele era o único pilar daquela família, e desabar não era uma opção. Então, o destino começou a mexer suas peças. Na tarde de uma sexta-feira cinzenta, enquanto Arthur recolhia papéis espalhados pela mesa e organizava os documentos de contas atrasadas, o telefone tocou. Ele não reconheceu o número, mas atendeu, esperando que fosse algo relacionado a uma nova oportunidade de emprego. Alô? Ele respondeu com a voz hesitante. Boa tarde, é o Sr. Arthur Soares. A voz do outro lado da linha era firme, mas amigável. Sim, quem está falando? Arthur perguntou, ainda cauteloso. Aqui é Caroline Mendes, dona da franquia McDonald's onde o senhor trabalhava. Estou ligando porque soube de algo muito importante que o senhor fez recentemente. A voz de Caroline era clara, mas havia uma curiosidade contida em suas palavras. Arthur ficou surpreso.
Porque a dona da franquia estava entrando em contato com ele. Será que ela sabia da sua demissão? Ele esperou em silêncio, sem saber como responder de imediato. Eu soube que o senhor ajudou meu pai. Ele me contou sobre o gesto de generosidade que fez ao pagar a refeição dele. Meu pai ficou muito tocado pelo que fez, e por isso queria agradecer pessoalmente, continuou Caroline. Arthur, ainda em choque, tentou se explicar. Eu não sabia que ele era seu pai. Só quis ajudar. Ele parecia precisar, e eu não podia deixar aquilo acontecer diante dos meus olhos. Mas, infelizmente, isso me custou o emprego. Ele desabafou com a voz vacilante. Caroline ficou em silêncio por um momento, e Arthur sentiu o peso do que havia acabado de dizer. Ele não esperava nada em troca, e agora, ao confessar sua situação, sentia-se um tanto vulnerável. Sei que deve ter sido uma surpresa desagradável perder seu emprego por isso, mas eu não posso ignorar o que fez, Arthur. O senhor demonstrou uma compaixão e integridade que são raras hoje em dia. Por isso, eu gostaria de falar com você pessoalmente. Poderia vir até o restaurante amanhã? Caroline fez a oferta de maneira direta, mas havia uma suavidade em sua voz, como se quisesse tranquilizá-lo. Arthur hesitou, sem entender o que aquilo significava, mas vendo que não tinha muito a perder, aceitou. No dia seguinte, Arthur se dirigiu ao restaurante onde trabalhava, desta vez sem o uniforme, sentindo-se estranho ao entrar como visitante. Quando chegou, foi recebido por Caroline, uma mulher de porte firme, olhar decidido, mas com uma leveza que ele não esperava. A conversa começou de forma tranquila, e Caroline logo foi direto ao ponto. Eu fiquei muito impressionada com o que meu pai me contou, e depois de ouvir sua história, eu soube que precisava fazer algo. Ela disse, cruzando as mãos sobre a mesa. O senhor foi demitido injustamente, na minha opinião, e não quero que isso passe em branco. Arthur, ainda confuso, apenas assentiu. Ele esperava que talvez ela estivesse oferecendo uma compensação financeira, mas o que veio a seguir o pegou completamente de surpresa. Oh, quero lhes oferecer uma oportunidade. Sei que perdeu o emprego, mas acredito que, com sua integridade e sua capacidade de se importar genuinamente com as pessoas, o senhor poderia fazer mais aqui. Gostaria que assumisse o cargo de gerente-geral desta filial, disse Caroline, sem rodeios. Arthur arregalou os olhos. O ar parecia escapar de seus pulmões. Gerente-geral? Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu coração acelerou. A responsabilidade era enorme e ele nunca havia ocupado uma posição tão alta antes. Eu? Gerente-geral? Ele gaguejou, visivelmente incrédulo. Não sei se sou a pessoa certa para isso. Nunca liderei ninguém, não tenho experiência. Caroline sorriu, como se esperasse aquela reação. Eu entendo que pode parecer assustador, mas acredite, Arthur, você tem as qualidades necessárias. Precisamos de alguém que não só entenda o trabalho, mas que também compreenda o valor das pessoas. Você já demonstrou isso, a parte técnica você pode aprender. E eu estarei aqui para ajudá-lo nesse processo, disse ela com firmeza. Arthur olhou para ela, ainda inseguro, mas algo na confiança de Caroline o fez reconsiderar. Talvez, apenas talvez, ele pudesse ser capaz de aceitar esse desafio. Seu coração pesava com as responsabilidades familiares, mas a possibilidade de um salário melhor, uma posição estável e a chance de melhorar sua vida e a de sua família falava mais alto. Está bem, eu aceito, ele disse finalmente, a voz ainda baixa, mas com um brilho de esperança nos olhos. Caroline sorriu e apertou sua mão. Você não vai se arrepender. Mal sabia Arthur que, ao aceitar o cargo, ele estava apenas no início de um caminho repleto de desafios éticos, novos conflitos e decisões que moldariam seu futuro de maneiras que ele nunca imaginou.
Os dias que se seguiram à aceitação do cargo de gerente-geral foram marcados por um turbilhão de emoções para Arthur. A sensação de ter sido escolhido para um papel tão importante o deixou orgulhoso, mas também profundamente inseguro. Naquela manhã, enquanto se olhava no espelho do pequeno banheiro de seu apartamento, vestindo pela primeira vez a camisa e gravata de gerente, Arthur sentia como se estivesse vestindo a pele de outra pessoa. Será que sou capaz? Ele se perguntava enquanto ajeitava a gola. Antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhou ao lado da cama de Márcia, sua mãe, que estava dormindo após mais uma noite difícil devido à quimioterapia. Ele deu um beijo suave em sua testa e, ao sair do quarto, parou para dar um último olhar em Francisco, que ainda estava sonolento, preparando-se para mais um dia de escola. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, não apenas no trabalho, mas em casa. Arthur não podia falhar, não podia deixar sua família desmoronar. Ao chegar à filial do McDonald's, o ambiente estava diferente. Agora, ele não entrava mais como atendente, entrava como líder. Era um sentimento estranho e desconfortável. Os olhares dos funcionários, alguns de surpresa, outros de desconfiança, o seguiam enquanto ele atravessava o salão em direção ao escritório. Ele sabia que teria que provar seu valor desde o primeiro minuto, e havia uma pessoa em especial que não estava disposta a facilitar sua vida: Raissa. Desde o dia em que Arthur foi demitido, ela parecia ter nutrido um certo ressentimento por ele. Agora, com sua ascensão repentina, sua insatisfação estava ainda mais clara. Ela olhou para ele com desdém enquanto ele passava, e Arthur percebeu que sua jornada como gerente não seria nada fácil. A primeira reunião de Arthur com a equipe ocorreu na sala de descanso. Ele tentou adotar um tom positivo e acessível, apresentando algumas ideias de mudanças que queria implementar para melhorar o ambiente de trabalho e a eficiência do restaurante. Falou sobre flexibilizar horários de turnos para acomodar melhor as necessidades dos funcionários e criar um canal mais aberto para que eles pudessem trazer suas preocupações. Mas, conforme Arthur falava, ele notava a falta de engajamento. Muitos dos funcionários estavam distraídos e os murmúrios entre eles eram constantes. E Raissa, em particular, estava sentada ao fundo da sala, braços cruzados, olhando-o com um leve sorriso irônico no rosto. Quando a reunião terminou, Arthur sentiu que suas palavras não haviam causado o impacto que ele esperava. Ele sabia que teria que conquistar a equipe com ações, não apenas com palavras. Nos dias seguintes, Arthur começou a colocar suas ideias em prática. Ele reorganizou os turnos, garantindo que os funcionários tivessem mais flexibilidade e pausas adequadas. Além disso, tomou medidas para melhorar o treinamento dos novos funcionários, garantindo que eles recebessem o apoio necessário desde o início. Porém, o ambiente ainda estava carregado de desconfiança. Raissa, agindo nas sombras, começou a plantar dúvidas entre os colegas de trabalho. Ele só conseguiu o cargo porque ajudou o pai da dona, todo mundo sabe disso. Ela murmurava entre um pedido e outro. As palavras dela rapidamente se espalharam e logo a equipe começou a questionar se Arthur realmente era qualificado para ser o líder ou se estava ali apenas por um golpe de sorte. Arthur percebia o olhar de julgamento em cada interação. Quando passava instruções, muitos funcionários pareciam segui-las com relutância. Em cada pequeno deslize, ele podia sentir o peso das críticas silenciosas. Raissa, sempre por perto, fazia questão de cutucar suas falhas, mesmo que fossem insignificantes. Certa tarde, depois de um longo turno, Arthur se trancou no escritório. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo a pressão acumulada. O que eu estou fazendo de errado? Ele se perguntava. As dificuldades no trabalho estavam afetando sua vida pessoal. Ele não estava conseguindo dedicar o tempo necessário a Francisco e sua mãe, e a culpa por isso o consumia.
O trabalho, que deveria ser uma solução para seus problemas, parecia apenas criar novos obstáculos. Enquanto encarava a pilha de papéis em sua mesa, um leve toque na porta o tirou de seus pensamentos. Era Caroline. Como você está? Ela perguntou, entrando e fechando a porta atrás de si. Tenho percebido que as coisas estão um pouco tensas. Arthur suspirou profundamente, sabendo que Caroline era uma das poucas pessoas que acreditava em seu potencial. Não está fácil, ele admitiu, olhando para as mãos. A equipe não confia em mim. E a Raíssa? Ele parou, pensando em como articular o que estava acontecendo sem parecer que estava se queixando. Caroline se sentou na frente dele. Sua expressão era de compreensão. Eu sei que Raíssa pode ser difícil, mas você não pode deixar que ela te desanime. Quando eu te ofereci esse cargo, Arthur, foi porque eu vi algo em você que vai além das habilidades técnicas. Você é uma pessoa que se importa com as outras, e é disso que esse restaurante precisa. O resto você vai aprender com o tempo, disse ela, oferecendo um leve sorriso. Arthur assentiu, sentindo-se um pouco mais aliviado. A confiança de Caroline lhe dava uma pequena esperança, mas ele sabia que a batalha não seria fácil. Nas semanas seguintes, Arthur redobrou seus esforços para conquistar a confiança de sua equipe. Ele ouviu os funcionários, fez ajustes nos processos e se certificou de que cada um deles soubesse que ele estava lá para ajudá-los, não para controlá-los. Ele também começou a lidar de forma mais direta com Raíssa, abordando suas críticas e a desafiando a apresentar soluções em vez de apenas apontar problemas. Raíssa, no entanto, parecia incansável. Em uma reunião de equipe, ela lançou uma indireta clara para Arthur, sugerindo que suas mudanças eram uma tentativa de se autopromover. Todos sabemos por que ele está aqui, disse ela, com um sorriso sarcástico. Mas será que isso é o suficiente para liderar? A tensão no ar era palpável, mas Arthur desta vez não recuou. Estou aqui porque acredito que podemos melhorar juntos, Raíssa. Ele respondeu, firme, mas com calma. E se tiver alguma sugestão para melhorar ainda mais o restaurante, estou aberto para ouvi-la. Raíssa ficou em silêncio, claramente não esperando uma resposta tão direta. Com o tempo, alguns funcionários começaram a perceber o esforço genuíno de Arthur para melhorar o ambiente e as condições de trabalho. Pouco a pouco, ele começou a ganhar a confiança de alguns membros da equipe, enquanto outros, como Raíssa, continuavam céticos. Arthur sabia que não conseguiria conquistar todos de uma vez, mas estava disposto a continuar tentando. Mesmo com as dificuldades, ele estava determinado a fazer a diferença. O equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional continuava sendo um desafio constante, mas no fundo ele sabia que estava no caminho certo. O verdadeiro teste ainda estava por vir, e Arthur precisaria de toda a coragem e força para enfrentar os obstáculos que surgiriam. As responsabilidades como gerente geral começaram a pesar de uma forma diferente sobre Arthur. À medida que ele se aprofundava nos detalhes administrativos da franquia. Agora, além de lidar com o clima tenso entre a equipe, especialmente com Raíssa, ele se via em uma nova camada de desafios que iam além do atendimento ao público e da gestão de pessoas. Ele sabia que a parte financeira seria crucial para manter o restaurante funcionando eficientemente e, aos poucos, começou a revisar os registros deixados pela gestão anterior. Os primeiros dias de análise foram tediosos, mas normais. Faturas, despesas com fornecedores, salários dos funcionários, tudo parecia em ordem à primeira vista. No entanto, conforme ele se aprofundava, Arthur começou a notar pequenas inconsistências. Havia números que não batiam e pagamentos que pareciam excessivos para certos serviços. Ele tentou ignorar a princípio, pensando que talvez fosse falta de experiência da sua parte em lidar com essas questões. Mas,
Quanto mais investigava, mais dúvidas surgiam. Arthur não sabia ao certo o que fazer. Ele era novo naquela posição, e a última coisa que queria era levantar suspeitas infundadas, especialmente depois de toda a desconfiança que já enfrentava da equipe, principalmente de Raissa. Mas havia algo ali, algo que ele não podia ignorar. Naquela tarde, com os relatórios financeiros espalhados pela mesa, Arthur pegou o telefone e ligou para Caroline. Caroline, eu preciso conversar com você sobre algo que encontrei nos registros, disse ele tentando manter a calma. Há algumas discrepâncias que não fazem sentido. Acho que precisamos investigar isso com mais atenção. Caroline ficou em silêncio por um momento, o que só aumentou a ansiedade de Arthur. Ele esperava que ela entendesse o que estava dizendo e não tomasse aquilo como uma crítica à sua gestão. Estou a caminho, Caroline respondeu, sem hesitação. Pouco tempo depois, Caroline chegou ao escritório. Ela entrou com uma expressão séria, mas aberta, e Arthur lhe mostrou os documentos que havia revisado. Ele apontou as inconsistências que havia encontrado, detalhando os pagamentos suspeitos que pareciam muito maiores do que o normal. Caroline ouviu atentamente, sem interromper, o que deu a Arthur um pouco mais de confiança. Você fez bem em me mostrar isso, Arthur, ela disse, depois de um longo silêncio. Eu confio no seu julgamento. Se você acha que algo está errado, temos que investigar, e faremos isso da forma correta. Arthur sentiu um alívio imediato ao ouvir essas palavras. Ele temia que Caroline pudesse questionar sua capacidade ou até mesmo desconsiderar suas preocupações, mas a firmeza em sua resposta demonstrava que ela confiava plenamente nele. Nos dias seguintes, Arthur e Caroline começaram a revisar mais detalhadamente os registros financeiros da franquia. Com o tempo, ficou evidente que as discrepâncias não eram erros simples. Havia uma clara manipulação de números e valores inflacionados para serviços que não foram realizados. A questão se tornava cada vez mais grave à medida que Arthur e Caroline descobriam que o desvio de dinheiro era sistemático e já acontecia há meses, muito antes da chegada de Arthur à gerência. O ponto de virada veio quando Arthur começou a suspeitar de Guilherme, o gerente financeiro recém-contratado. Guilherme era um homem simpático, sempre disponível e aparentemente comprometido com o sucesso da franquia. No entanto, suas responsabilidades sobre as finanças eram extensas e ele tinha acesso irrestrito a todos os dados financeiros do restaurante. Arthur, inicialmente relutante em desconfiar de alguém que parecia tão confiável, começou a observar mais de perto as decisões e os documentos que passavam pelas mãos de Guilherme. Em uma tarde, quando Guilherme saiu do escritório para uma reunião externa, Arthur decidiu revisar mais de perto os arquivos de despesas que o gerente financeiro havia arquivado pessoalmente. Foi nesse momento que ele encontrou evidências claras, transferências de dinheiro para contas externas que não estavam registradas em nome de nenhum fornecedor conhecido. Os valores eram altos e os documentos haviam sido cuidadosamente manipulados para parecerem parte do orçamento normal do restaurante. Arthur sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquilo confirmava suas piores suspeitas. Guilherme estava desviando dinheiro da franquia e as fraudes vinham acontecendo muito antes da sua chegada ao cargo de gerente. Mas essa descoberta o colocou em uma posição delicada. Se ele expusesse o esquema, poderia comprometer a reputação da franquia e da própria Caroline, que havia confiado nele para gerir o restaurante. Além disso, Guilherme ainda tinha o apoio de alguns funcionários, o que poderia gerar um conflito interno ainda maior. Naquela noite, em casa, Arthur mal conseguia dormir. Ele se revirava na cama, o peso da decisão que precisava tomar esmagando sua mente. A sua nova posição estava em risco, assim como o bem-estar financeiro de sua família. Se ele denunciasse Guilherme, poderia colocar sua carreira já frágil em perigo.
Mas, por outro lado, sua consciência não o deixava descansar. Ele sabia que expor a verdade era a única opção moralmente correta. No dia seguinte, Arthur se encontrou com Caroline mais uma vez. Desta vez, ele estava mais sério, com os documentos que provavam o desvio de dinheiro em mãos. Caroline, eu preciso te mostrar algo, disse ele colocando os papéis na mesa. Guilherme está envolvido em um esquema de desvio de dinheiro. Aqui estão as provas. Caroline ficou em silêncio, folheando os papéis, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Ela sabia o que aquilo significava. Se a situação se tornasse pública, a reputação do restaurante estaria em risco, sem mencionar a desconfiança que isso geraria na equipe. Ainda assim, Caroline era uma mulher firme e ética. Isso é sério, Arthur, disse ela, finalmente levantando os olhos dos papéis. E você fez a coisa certa ao trazer isso até mim. Vamos lidar com isso, mas precisamos ser cuidadosos. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta. Mesmo com a confiança de Caroline, ele sabia que as consequências dessa decisão poderiam ser imprevisíveis. A equipe, que já estava cética quanto à sua capacidade de liderar, poderia se voltar contra ele ainda mais, e Guilherme, com seus contatos e influência, poderia tentar manchar sua reputação. A decisão de expor o esquema, no entanto, já estava tomada. Arthur sabia que não poderia conviver com a culpa de encobrir algo tão grave. Mesmo que isso custasse sua posição, ele preferia manter sua integridade. Nos dias seguintes, Caroline e Arthur começaram a preparar a denúncia formal às autoridades e tomaram medidas para afastar Guilherme do cargo de maneira discreta, até que a investigação fosse concluída. No entanto, as coisas não seriam tão simples. Boatos começaram a se espalhar entre os funcionários e Raíssa, sempre atenta aos acontecimentos, percebeu que algo estava acontecendo. A tensão no restaurante aumentava a cada dia, enquanto Arthur lidava com o fardo de suas descobertas, sabendo que a qualquer momento o esquema poderia explodir em público, levando com ele tudo o que havia construído até então. A decisão de Arthur não foi tomada de maneira impensada. No silêncio do escritório, com as provas nas mãos, ele sabia que estava prestes a cruzar um ponto sem volta. A cada olhar que ele lançava para os documentos que provavam o esquema de Guilherme, o desvio de dinheiro ficava mais evidente, e com isso também aumentava o peso da responsabilidade que ele carregava. Naquela manhã, Arthur acordou com uma sensação diferente. A ansiedade estava lá, mas agora, acompanhada por uma certa determinação, ele sabia o que precisava ser feito. Ao ver Francisco correndo pela sala, rindo despreocupado, Arthur foi lembrado do motivo pelo qual ele lutava tanto: sua família. Ele não poderia ser um exemplo para o filho se comprometesse seus valores. Ele precisava escolher o caminho da honestidade, mesmo que isso lhe custasse caro. No escritório da franquia, Arthur e Caroline se reuniram uma última vez antes de dar o próximo passo. O clima entre eles era de cautela, mas também de compreensão mútua. Caroline sabia que, uma vez que a investigação fosse iniciada, seria impossível controlar os danos que poderiam surgir, tanto para a franquia quanto para a reputação de todos os envolvidos. Você está preparado para o que vem a seguir? Perguntou Caroline, olhando diretamente nos olhos de Arthur. Ele respirou fundo, com o rosto carregado de seriedade, mas sem hesitar. Não há outra escolha. Precisamos fazer o que é certo, respondeu ele com firmeza. Caroline assentiu e, em seguida, ambos se dirigiram às autoridades. A denúncia formal foi feita e a investigação oficial começou a tomar forma. Guilherme, ainda sem saber que estava sendo investigado, continuava com suas atividades diárias, mas já era alvo de um monitoramento discreto. Arthur e Caroline sabiam que o confronto direto com ele era apenas uma questão de tempo.
Assim que os primeiros rumores da investigação começaram a circular entre os funcionários, o ambiente no restaurante ficou tenso. Raissa, que sempre nutrira uma desconfiança profunda em relação a Arthur, aproveitou a oportunidade para semear ainda mais dúvidas entre os colegas. Ele está fazendo isso para se promover. Só quer parecer o herói da história, murmurava Raissa nos bastidores sempre que podia. Querem saber? Ele provavelmente armou tudo isso desde o começo. É por isso que ganhou essa promoção tão rápido. As palavras de Raissa encontraram terreno fértil em alguns funcionários que já estavam céticos em relação a Arthur. Marcus, um dos atendentes mais antigos, começou a questionar as verdadeiras intenções do novo gerente. Trair alguém da equipe? Não é assim que se faz, comentou Marcus, sua voz carregada de reprovação. Desde quando o Arthur é tão esperto para descobrir algo assim? Essas conversas começaram a criar um clima de animosidade crescente dentro da franquia. Arthur percebia o desconforto cada vez que cruzava o salão ou entrava no vestiário dos funcionários. Sussurros cessavam repentinamente assim que ele se aproximava, e os olhares desconfiados o seguiam por onde quer que fosse. Apesar de sua determinação, Arthur não podia negar que isso o abalava profundamente. Dias depois, a situação se intensificou. Quando Guilherme foi confrontado pelas autoridades, ele negou qualquer envolvimento no esquema, alegando que Arthur havia forjado as provas para tirá-lo do caminho. Essa declaração deu ainda mais combustível para os rumores de que Arthur estava agindo por interesse próprio. Muitos funcionários começaram a acreditar que ele estava tentando criar uma situação para ganhar a confiança de Caroline e, eventualmente, alcançar uma posição ainda mais elevada na rede. Raissa, agora mais vocal do que nunca, fez questão de instigar ainda mais os outros. Ele não liga para esse lugar, nem para a gente, só quer escalar na carreira, dizia ela com o mesmo sorriso sarcástico de sempre. A essa altura, o restaurante estava dividido. Enquanto alguns funcionários, principalmente os mais novos, não se envolviam tanto nas conversas, outros, como Raissa e Marcos, tornaram-se ainda mais hostis. Arthur, no entanto, manteve sua postura. Sabia que sua escolha havia sido a correta, mas o isolamento era inevitável. Por outro lado, algo inesperado começou a acontecer fora da franquia. A postura ética de Arthur, ao decidir expor o esquema, chamou a atenção de outros gerentes e franquias locais. Elogios começaram a surgir de pessoas externas ao restaurante. Ele foi visto como um exemplo de integridade em um setor muitas vezes criticado por práticas pouco transparentes. Caroline, por sua vez, continuava a apoiar Arthur publicamente, o que ajudava a proteger sua posição. Mas, internamente, as coisas estavam mais complicadas. Numa tarde especialmente tensa, Arthur decidiu encarar de frente o grupo que estava propagando desconfiança contra ele. Ele reuniu os funcionários para uma reunião no final do turno. Quando entrou na sala, podia sentir a tensão no ar. Raissa estava no fundo, de braços cruzados, com aquele sorriso irônico que ele já conhecia. Marcos, ao lado dela, olhava para Arthur com ceticismo. Arthur começou a falar, sua voz baixa, mas firme. Sei que muitos de vocês estão questionando minhas intenções e o que está acontecendo no restaurante, disse ele, encarando diretamente os rostos dos funcionários. Quero que saibam que a decisão de expor o que descobri não foi fácil. Eu sabia que haveria consequências, mas escolhi fazer o que era certo. Não pelo meu cargo, nem por reconhecimento, mas porque acredito que integridade é a base de qualquer lugar, seja um restaurante ou uma grande empresa. Ele fez uma pausa, e o silêncio na sala era denso. Sei que muitos aqui acreditam que eu traí a equipe, mas não fui eu quem traiu vocês. Alguém estava prejudicando este lugar, desviando dinheiro que poderia estar melhorando nossas condições de trabalho.
Vocês podem não gostar de mim, e isso é algo com o qual eu posso lidar. Mas quero que saibam que eu jamais escolheria fazer algo que colocasse em risco a equipe. Raíssa balançou a cabeça em desaprovação, mas ficou calada. Pela primeira vez, seus sussurros de desconfiança pareciam não encontrar o mesmo eco entre os outros. Arthur continuou. Sei que muitos de vocês estão preocupados com o que isso significa para o futuro da franquia, e com razão. Mas quero que saibam que estou aqui para trabalhar com vocês, para fazer deste lugar o melhor que podemos fazer. E sim, isso inclui lidar com os problemas, mesmo os que são difíceis de enfrentar. Ao terminar de falar, o silêncio tomou conta da sala. Os rostos dos funcionários estavam indecifráveis, mas Arthur sentiu que, pelo menos por enquanto, havia plantado uma semente de dúvida nas palavras de Raíssa. Talvez alguns ainda estivessem céticos, mas pelo menos agora ele tinha deixado clara sua posição. A reunião terminou, e os funcionários voltaram para suas casas em silêncio. Raíssa passou por Arthur sem dizer uma palavra, mas ele sabia que aquele confronto ainda não havia terminado. No entanto, algo dentro de Arthur estava mais leve. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, mas o caminho correto. E isso, por mais que lhe custasse a paz momentânea, era algo que ele jamais se arrependeria de ter feito. Os dias que seguiram a denúncia foram cheios de incerteza e tensão, mas Arthur se manteve firme em sua decisão. A investigação sobre o esquema de desvio de dinheiro revelou-se mais extensa do que ele havia imaginado. Conforme as autoridades aprofundaram as investigações, ficou claro que Guilherme havia agido de forma calculada por meses, desviando grandes quantias para contas pessoais, mascarando as transações como despesas normais do restaurante. Naquela manhã, a notícia se espalhou pela franquia. Guilherme havia sido preso. A confirmação trouxe um misto de alívio e choque para todos. A princípio, houve um silêncio coletivo entre os funcionários, como se eles estivessem processando o que aquilo significava. Muitos deles, incluindo aqueles que tinham acreditado nas palavras de Raíssa, perceberam que Arthur estava certo o tempo todo. Sua escolha de expor o esquema, mesmo com o risco de perder o emprego e enfrentar hostilidade, tinha sido uma demonstração de coragem e integridade. Caroline, desde o início, havia apoiado Arthur, e agora, vendo o impacto de sua atitude ética, sua admiração por ele crescia ainda mais. Ela soube, naquele momento, que o futuro da franquia e dos negócios que ela dirigia precisaria de pessoas como Arthur, pessoas que colocassem os valores acima dos interesses próprios. Poucos dias depois da prisão de Guilherme, a notícia das fraudes e da forma como Arthur lidou com a situação começou a se espalhar pela rede. Outros gerentes de franquias, bem como executivos da sede da rede McDonald's no Brasil, ficaram sabendo da integridade com que ele havia agido. Foi um exemplo raro de liderança moral, algo que inspirou mudanças não apenas no restaurante que Arthur gerenciava, mas em várias outras filiais. Programas de auditoria e controle financeiro mais rígidos começaram a ser implementados em toda a rede, como uma forma de prevenir que situações como aquela se repetissem. Naquele mesmo mês, Caroline marcou uma reunião com Arthur. Desta vez, o encontro foi mais informal, uma conversa sem a tensão dos momentos anteriores. Arthur queria te agradecer mais uma vez pelo que você fez, disse Caroline, enquanto os dois se sentavam num café próximo à franquia. Não foi só o restaurante que mudou. Suas ações inspiraram uma mudança real em várias outras filiais. E isso não é algo que acontece todos os dias. Arthur sorriu, agradecido, mas modesto. Eu só fiz o que achava certo. Não era uma questão de escolha para mim. Ele respondeu sinceramente. Caroline ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Eu pensei bastante nesses últimos dias e queria te fazer uma proposta. Ela disse,
olhando diretamente nos olhos de Arthur. Gostaria de te oferecer um cargo de nível executivo. Seria uma posição onde você poderia coordenar questões de ética e responsabilidade social em várias franquias da rede. É uma oportunidade de fazer uma diferença ainda maior. Arthur ficou surpreso. A proposta era tentadora, um cargo de alto escalão, um salário muito maior, a chance de impactar a rede como um todo, mas ao mesmo tempo ele sentiu uma resistência dentro de si. Algo o puxava de volta às suas raízes, a comunidade onde ele havia começado. Ele olhou pela janela do café, observando as ruas que conhecia tão bem, e pensou em sua mãe e em Francisco. Pensou na filial, onde havia construído não só sua carreira, mas também sua reputação e suas relações. Depois de um momento de reflexão, Arthur olhou de volta para Caroline. Agradeço de verdade pela oferta, Caroline, e isso significa muito para mim, mas acho que não posso aceitar, disse ele calmamente, surpreendendo-a. Mas por quê? Perguntou Caroline, curiosa e com um leve tom de decepção. Eu sinto que meu lugar ainda é aqui, nesta comunidade. Aqui é onde posso fazer a maior diferença. Quero continuar transformando a filial em que comecei. Se eu sair agora, sinto que ainda estaria deixando coisas inacabadas. Prefiro focar em um programa de ética e gestão que podemos aplicar aqui, tornando esta franquia um exemplo para outras. Mas quero fazer isso daqui, onde eu conheço as pessoas e onde posso ver os resultados de perto, explicou ele. Caroline o olhou por alguns instantes, avaliando a profundidade de suas palavras, e então sorriu. Eu sabia que você diria isso, disse ela balançando a cabeça com um ar de aprovação. E é exatamente por isso que te admiro tanto. A decisão de Arthur de permanecer na filial foi recebida com surpresa, mas também com respeito. Ele não estava buscando reconhecimento ou poder, apenas o desejo sincero de fazer o que era certo. A partir daquele momento, ele começou a trabalhar em um programa piloto de ética e gestão. Com o apoio de Caroline, o objetivo era simples: criar um ambiente de trabalho mais transparente, ético e saudável, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Dentro da franquia, as mudanças começaram a ser percebidas. Os funcionários, muitos dos quais haviam sido críticos de Arthur no início, começaram a reconhecer seu compromisso genuíno com o bem-estar de todos. Raissa, em particular, ficou em silêncio por algum tempo, mas eventualmente também começou a cooperar, percebendo que Arthur estava ali para melhorar o ambiente e não para se promover. Enquanto isso, a relação entre Arthur e Caroline florescia. O respeito mútuo que eles haviam construído ao longo dos desafios e crises evoluiu para algo mais pessoal. Caroline admirava a força de caráter e a dedicação de Arthur, não apenas ao trabalho, mas também à sua família. Arthur, por sua vez, sentia-se cada vez mais próximo dela, não apenas por sua generosidade, mas pela compreensão e apoio constantes que ela lhe oferecia. Em uma tarde tranquila, enquanto ambos observavam o movimento na filial, Caroline olhou para Arthur com um brilho nos olhos. Sabe, eu nunca imaginei que algo tão complexo como o que passamos nos traria para este momento, disse ela. Arthur, sorrindo, assentiu. A vida é engraçada assim. Às vezes, é nos desafios que encontramos as respostas que estávamos procurando. Caroline riu suavemente e colocou sua mão sobre a dele. E às vezes, encontramos muito mais do que esperávamos, disse ela com um sorriso. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.